Nessa aula falaremos um pouquinho sobre lamarquismo, darwinismo e neodarwinismo. Vamos lá para a viagem. Bom, começando com o lamarquismo. Lá em meados de 1809, começou-se a pensar de forma diferente, surgiu com força o pensamento de que os seres vivos poderiam se modificar ao longo do tempo, a partir de necessidades geradas pelo ambiente, ou seja, o ambiente estaria pressionando esses organismos. Quem se modificasse ia sobreviver. Quem não conseguisse se modificar, pereceria, morreria, sumiria da face da Terra. Isso é um pensamento mais filosófico, que começou a invadir aí a área das ciências. A maioria dos grandes cientistas também eram filósofos. Então, através de observações que eles faziam na natureza, eles conseguiram aí chegar a essa conclusão, conseguiram enxergar que os seres, sim, poderiam se modificar ao longo do tempo. E aí, foi de contra o criacionismo, a igreja não gostou muito disso. Bom, mas eu não gosto de falar muito de religião, não. Vamos lá para o Lamarck. Lamarck, nessa época, ele gostava muito de observar os seres vivos e ele notou algumas características que esses seres vivos tinham, que levavam eles a terem sucesso no ambiente. E aí ele formulou duas leis. A primeira lei de Lamarck é a lei conhecida como lei do uso e desuso. O que diz essa lei? Diz que estruturas muito utilizadas apresentam a tendência de se desenvolver e as menos utilizadas tendem a se atrofiar. Isso ao longo da vida de determinado organismo. Não era uma condição que aconteceria lentamente ao longo de milhões de anos. Não. Lamarck disse que se eu usasse um dos meus membros muito, com muitas vezes, na verdade, esse membro acabaria se desenvolvendo mais que outros. Se eu, por exemplo, passasse a maior parte do meu tempo deitada, isso significaria para esta lei que as minhas pernas atrofiariam, porque eu não estaria utilizando. Realmente, o músculo atrofia quando a gente não usa, mas a perna não deixa de existir. Então, essa lei do uso e desuso criado por Lamarck, ela é um tanto quanto fantasiosa, mas os pensamentos e leis de Lamarck deram aquele pontapé inicial para que outros observadores da natureza, outros naturalistas, como Darwin, por exemplo, pudessem chegar às suas próprias conclusões. Então, essa é a primeira lei do Lamarck, lei do uso e desuso. Aí nós temos essa fotinha da girafinha, que se encaixa na lei do uso e desuso de Lamarck. O Lamarck, ele não deu o exemplo da girafa, tá? Ele deu outros exemplos aí para a sua lei do uso e desuso. Mas os livros de biologia gostam da girafinha. Então, vamos lá explicar a lei do uso e desuso através da girafa. Então, aqui nessa imagem nós vemos uma girafa de pescoço curto e uma girafa de pescoço longo. Para a lei do uso e desuso de Lamarck, essa girafa aqui que tinha o pescoço curto, ela tinha que se esticar muito para chegar às folhas mais tenras e novinhas lá da acácia, que é a planta que ela gosta de comer. E aí, por esse esforço repetitivo de estar esticando o pescoço, se esticando para chegar até a sua fonte de alimento, o pescoço da girafa acabou crescendo. Isso ao longo da sua vida. E aí, ela conseguiu passar essa característica para os seus descendentes. E é aí que entra a segunda lei de Lamarck, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Só que a gente sabe, hoje, que isso na verdade não ocorre. Não há como uma girafa de pescoço curto
tornar ao longo da sua vida, de tanto usar o pescoço, né, de tanto esticar o pescoço, torná-lo bem mais comprido, né? Isso não existe do ponto de vista biológico. Então, é uma pequena falha aí, uma pequena não, né? Uma grande falha aí dessa primeira lei de Lamarck, mas ela é válida, né? Porque, como eu já disse, Lamarck foi o precursor desses pensamentos mais elaborados sobre evolução. Então, vamos lá para a segunda de Lamarck. A segunda lei de Lamarck é a lei da herança dos caracteres adquiridos, ou seja, aquele pescoço da girafa que alongou durante a sua vida, essa característica foi transmitida aos seus descendentes. É isso que diz a lei da herança dos caracteres adquiridos. Ó. As mudanças do organismo, através de uso e desuso, seriam transmitidas aos descendentes. Posteriormente, com o desenvolvimento da genética, isso foi esclarecido, né? A gente sabe que uma característica adquirida ao longo da nossa vida, a gente não vai conseguir passá-la aos nossos descendentes, só se isso estiver escrito no nosso DNA. Mas Lamarck não sabia disso, não existia nem a genética na época de Lamarck, né? Então, ele trouxe esses primeiros pensamentos. Na lei da herança dos caracteres adquiridos, é como se eu nasci com meu cabelo preto. Aí eu decidi mudar a cor do meu cabelo, ficar loira. E aí fiquei loira. Pela lei da herança dos caracteres adquiridos, os meus descendentes, né, também seriam loiros. Né? Se eu casar com uma pessoa exatamente como eu, com cabelos pretos, pelo simples fato de eu ter mudado a cor do meu cabelo, a cor do cabelo dos meus filhos seria loira também, né? Mais ou menos isso, a lei da herança dos caracteres adquiridos. Ou se eu colocar uma lente de contato azul, verde, meus filhos irão nascer com olhos azuis ou verdes. Ou então, se eu for para academia, malhar pra caramba, ficar com aquele corpo todo musculoso, terei filhos com corpos musculosos. A gente não sabe que é assim, mas Lamarck escreveu desse jeito. Então, essas foram as duas leis propostas por Lamarck. Agora vamos para o Darwin. O Darwin foi mais ou menos ali contemporâneo de Lamarck, só que Darwin era bem mais novo. Quando Lamarck morreu, Darwin era jovem, né? Bem jovem ainda. Mas lá, por volta dos seus 22 anos, né, Darwin foi convidado a fazer uma viagem de volta ao mundo, a bordo de um navio chamado Beagle. E ele fez. Aqui nesse mapa está mostrando o itinerário, né, que Darwin fez a bordo do Beagle. Né? Então, eles saíram aqui da Inglaterra, foram até o Brasil, ó, deram a volta aqui por todo o continente americano, foi para a Austrália, foi para a Ásia, foi para a África. E ao longo dessa viagem, que demorou mais ou menos aí 5 anos, Darwin já era casado nessa época e ele, sim senhor, ficou 5 anos sem ver a esposa. E mesmo assim conseguiu fazer uma penca de filho. Enfim. Quando Darwin chegou aqui nesse arquipélago, no arquipélago de Galápagos, ele fez as suas observações assim mais primordiais para ele poder escrever a sua teoria da evolução. Que até hoje esse livro dele é publicado. Se vocês quiserem, vocês encontram em qualquer livraria, Teoria da Evolução de Darwin. Ainda é publicado até hoje. Então, nessa ilha ele fez várias observações interessantes, porque esse arquipélago ele é bem peculiar. Né? Como todo arquipélago, lógico, é formado por um conjunto de ilhas. E essas ilhas lá de Galápagos têm características geográficas, fisionômicas, diferenciadas. Então, eu vou ter ilhas lá completamente rochosas, eu vou ter ilhas com vegetação rasteira, eu vou ter ilhas com vegetação arbustiva ou com árvores mais altas. Né? E aí ele foi observando, né, essas características morfológicas das ilhas e observando os animais que viviam em cada ilha. E os animais que viviam nessas ilhas tinham um grau de parentesco, mas eram de espécies diferentes.
E aí, observando a morfologia, né, desses animais, o corpo, da estrutura do corpo desses animais, ele chegou à conclusão de que cada espécie era adaptada à ilha em que vivia. Né? Não há ali em Galápagos trânsito de espécies de uma ilha para outra. Né? A espécie de uma ilha só vive naquela ilha, não sai daquela ilha para nada. Né? Ele observou principalmente os pássaros, chamados de tentilhões, e aí ele viu que esses pássaros tinham um parentesco próximo, eram bem semelhantes, mas tinham modificação, por exemplo, no bico. Né? O bico dessas aves era adaptado ao tipo de alimentação disponível na ilha. Outra coisa que ele observou foram as tartarugas gigantes de Galápagos, né? Que chama tartaruga, mas na verdade eles são jabutis gigantes. Né? Os jabutis gigantes lá de Galápagos, eles em algumas ilhas tinham pescoço curto e em outras ilhas tinham o pescoço bem comprido. E isso em decorrência do tamanho, né, das plantas de cada local. Então, as tartarugas que tinham pescoço mais curto viviam nos locais em que a alimentação estava disponível ali no solo. E as tartarugas de pescoço mais comprido, né, se alimentavam de plantas mais altas. Então, o Darwin, ele chegou à conclusão de que o ambiente, sim, seleciona aquelas características mais propícias à sobrevivência das espécies. E aí ele escreveu seu livro, lógico, ele saiu coletando tudo quanto era espécie, né, de todos os locais por onde ele passou, fez comparações e aí conseguiu escrever o seu brilhante livro. E Darwin, para a gente dar uma resumida, né, no que ele escreveu, ele propôs esses mecanismos evolutivos aqui que estão no livro dele. Ó. Letra A. Os seres vivos de uma espécie apresentam tendência a gerar muitos indivíduos. A gente sabe que na natureza algumas espécies de seres vivos se reproduzem muito rapidamente e em grande número. Os insetos são um exemplo disso. Né? Eles produzem a cada geração centenas de indivíduos. Algumas espécies não. Né? Algumas espécies vão produzir um filhote só por ano, né? Mas mesmo assim, todos nós temos alta capacidade reprodutiva. Essa foi a primeira observação que ele escreveu lá no livro dele. Letra B. No entanto, as populações naturais mantêm-se estáveis. Né? Por que será que se mantêm estáveis, já que a gente tem uma capacidade reprodutiva muito grande? Era para ter uma superpopulação de tudo quanto era indivíduo, né? Mas aí é que entra a seleção do ambiente, que vai selecionar aquele indivíduo mais adaptado, né? Aquele que vai sobreviver. Quem nasce sem a adaptação necessária acaba morrendo. Então, o ambiente acaba por selecionar aqueles mais aptos. Eu vou ter uma grande mortalidade, né, de indivíduos na natureza por conta das pressões ambientais. Né? Eu vou ter também a questão de predadores, eu vou ter a questão de disponibilidade de alimento, de abrigo, de doenças. Então, isso tudo vai fazer com que essas populações naturais se mantenham estáveis e não cresçam demais. Letra C. Isso significa que apenas alguns indivíduos sobrevivem, mas quais deles sobrevivem? E aí, quem sobrevive, né? Aquele mais adaptado. Darwin deu o nome de variabilidade às diferenças existentes entre os indivíduos da mesma espécie. A gente vê isso nitidamente na nossa própria espécie. Né? Somos seres humanos, né? Todos nós somos da mesma espécie, Homo sapiens sapiens. Mas não somos totalmente iguais, morfologicamente falando, né? A nossa aparência varia muito de uma pessoa para outra. Né? Cor da pele, cor do cabelo, textura do cabelo, cor dos olhos, formato, enfim. Todas as espécies vão apresentar essa variabilidade entre os indivíduos. Entre os organismos da mesma espécie, devem sobreviver os que forem adaptados ao local em que elas devem viver. Né? Isso aí a gente já vem falando.
E a esse conjunto, né, de conceitos, Darwin deu o nome de seleção natural. Então, a variabilidade existente entre os organismos, né, de uma mesma espécie, aliada à adaptação em que eles precisam ter para sobreviver no ambiente, isso se chama seleção natural, tá? E foi proposta por Charles Darwin. Lindo, maravilhoso. A variabilidade. Em um certo momento, os ancestrais dos coelhos apresentavam indivíduos com tamanhos diferentes de orelhas, né? Esse aqui é um exemplo aqui para o tamanho da orelha do coelho, porque é tão longa, né? Seleção natural. Predadores atacam grupos de coelhos. Os que ouvem melhor, que são os de orelhas mais longas, podem sobreviver aos ataques, pois fogem antes. Então, os predadores acabam selecionando aqueles genes, né, dentro da população que tornam esses coelhos melhor adaptados ao ambiente. Então, quem tiver a orelha mais curtinha não vai ouvir tão bem, vai ser comido pelo predador. A adaptação. Coelhos com orelhas longas são mais abundantes no grupo. Por quê? Porque eles são mais adaptados para ouvir os predadores chegando e conseguem fugir com maior facilidade. Então, esse é o resuminho aí da proposta da teoria da evolução de Darwin. Variabilidade mais adaptação resulta na seleção natural. E aí, Darwin versus Lamarck, né? Esse fight aí é bem sério, né? Para Lamarck, pássaros têm asas para voar. Para Darwin, pássaros voam porque têm asas. Né? A gente sabe na linha evolutiva das aves que elas vieram diretamente dos répteis, né? Os ancestrais diretos das aves são os répteis. Répteis voavam? Não, não voavam. Então, alguns genes ali nas aves foram se modificando e os membros anteriores se transformaram em asas. Por isso as aves voam, né? Então, Darwin foi mais coerente aí nos seus estudos e observações e suas leis permanecem vivas até hoje. Mas Lamarck, a gente não pode tirar o mérito de Lamarck, não. Lamarck foi o precursor. Ele foi muito importante para que Darwin tenha dado os seus passos iniciais aí na área da ciência e chegasse à sua teoria que é tão amada por nós biólogos. O neodarwinismo. O neodarwinismo surgiu recentemente, no século XX já. O neodarwinismo é pura e simplesmente as leis de Darwin, né, a teoria da evolução de Darwin, aliada à genética, porque na época de Darwin não existia esse ramo da biologia ainda, a genética, não se sabia da existência de genes, de DNA, nada disso, né? Nada disso existia. E aí, com o desenvolvimento da genética, desengavetaram a evolução de Darwin e fizeram aí uma mesclagem, né, desses dois estudos. E aí a teoria da evolução de Darwin se tornou mais completa, né, com a explicação genética para toda essa variabilidade e adaptação. Então, aqui no neodarwinismo vai entrar a questão mutação genética. Né? Como que essa variabilidade ocorre? Através de mutações dos genes. Como que novas características aparecem numa população? Através de mutação genética. Né? Quando essa mutação ela é benéfica, ela permanece na população e é transmitida aos descendentes. Quando ela não é benéfica, ela quase sempre provoca a morte do indivíduo, né? Ou esse indivíduo não consegue se reproduzir. Então, essa característica sai da população. Então, a genética contribuiu aí muito para fortalecer a teoria da evolução de Darwin. O neodarwinismo também é chamado de teoria sintética da evolução. Beleza?